Olá, futuro pedagogo, futura pedagoga. Vamos agora dar início à nossa revisão de português instrumental, certo? Nessa primeira unidade, nós trabalhamos 4 gêneros textuais. E o primeiro gênero textual que a gente trabalhou foi a anotação. A anotação é um gênero textual que se caracteriza por ser produzido por um emissor para si mesmo, né? Então, você escreve para você mesmo, com o objetivo de aprender, rememorar, visualizar as informações de um texto, aula ou palestra. O que compõe uma anotação? Ela é flexível, ela é breve, ela usa tópicos, símbolos, abreviações, setas, grifos, desenho, rabisco, e é sempre baseado em um outro texto, certo? Então, ela é para textos curtos e momentos de aula, palestra. Quais são os tipos de anotação? A gente tem 5 tipos. A gente tem Cornell, linhas gerais, mapeamento, tabelas, sentenças e frases. A Cornell, que é o que vocês vão utilizar na prova de vocês pegam a folha, dividem ele em 3 fases. A primeira, que é essa linha aqui, que vocês vão colocar as palavras-chave, certo? Palavras ou expressões-chave. E do outro lado, vocês vão escrever as ideias centrais em uma frase, em uma frase importante. Então, aqui palavras, aqui frases. E embaixo, no final, você faz um resumo com suas próprias palavras sobre aquilo que você entendeu do texto lido, da aula assistida, certo? E aqui é o linhas gerais, que é parecido com o Cornell, a diferença é que aqui você não precisa fazer um resumo. Então, de um lado você coloca a palavra-chave ou as palavras-chave e do outro detalhes, frases que ajudem você a lembrar do ocorrido. Há também aqueles que o pessoal é mais visual, então ele vai fazer um mapeamento, né? Então, é quase um desenhado. Então, você vai ter aqui o tema central da aula e vai fazer setas, circular, desenhar, colocar símbolos, para tudo que complementa isso, né? Uma primeira ideia do texto, uma segunda ideia do texto, uma ideia que surgiu da primeira ideia, a terceira ideia e assim por diante. Mas cuidado que tem uma diferença entre mapeamento e mapa mental. O mapa mental, ele tem perguntas norteadoras, ele vai responder o que é, por que é, mas é muito parecido porque a estrutura também é visual. Outra forma é a tabela, onde em uma coluna você vai colocar o conteúdo que está estudando e na outra colocar as informações sobre esse conteúdo sempre em frases de maneira curta. Aí você tem sentenças e frases, né, que é uma das maneiras de você anotar, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, aqui você precisa ter uma organização. Você vai colocar o título da aula ou da palestra, em seguida você vai escrever o tópico, né, uma frase ou palavra, e embaixo você vai escrever os subtópicos sobre. É importante que tenha esses alinhamentos, ó, para que você, quando bata o olho, consiga perceber o que é título, o que é tópico, o que é subtópico. Quando é que você vai utilizar essa anotação? Nas aulas expositivas de baixa e média complexidade, em videoaulas curtas de até 12 minutos e em texto curtos de até 5 páginas. Passou disso, você vai utilizar outra técnica, que é o de fichamento, que é justamente para textos longos, com mais de 5 páginas, e eles podem ser de 2 tipos, o de citação ou de tópicos. O de tópicos você faz exatamente igual ao de sentenças e frases. Enquanto que o de citação, você vai retirando trechos do texto, tal como está lá, né? Você transcreve os textos, os trechos do texto, e coloca a página. Obrigatoriamente, o fichamento vai precisar de referência bibliográfica. Você precisa dizer de onde você tirou, quem é o autor, qual foi o ano, qual foi a página que foi lida, o título, se foi uma revista ou não. Outro tipo de gênero textual que a gente viu, que é utilizado para textos longos, são as resenhas críticas, certo? Existem 2 tipos, resenha descritiva e a crítica. A descritiva, ela também vai ter sua opinião, mas não vai ter análise. E a crítica vai ter análise. Então, você vai ter que, obrigatoriamente, opinar sobre a obra que é pedido. Essa obra pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um quadro, etc. E ela vai se dividir
no primeiro parágrafo, você vai fazer uma introdução sobre o conteúdo que vai ser trabalhado. No segundo parágrafo, você vai apresentar o autor ou a autora. Depois, você vai apresentar a obra, né, e o seu contexto de produção, se tiver. E, no parágrafo seguinte, você vai fazer a descrição desta obra, descrever tudo que tem nessa obra, quantos capítulos são, quantos são os tópicos, do que trata cada capítulo, do que trata cada tópico. E depois você vai fazer uma análise da obra, fazer as relações, tentar tirar informações, fazer inferência. E, por último, você dá a sua opinião sobre a obra, se você gostou ou não e o porquê. Ok? E o último gênero que a gente estudou foi a apresentação acadêmica. A apresentação acadêmica, podemos resumi-la como os slides que a gente está utilizando, como aqui, né? Esses slides, eles têm algumas regrinhas. O slide inicial, ele tem que ter as instituições em ordem hierárquica no início. Então, vai começar lá, Centro Universitário Uninassal, depois vai o curso, Pedagogia, depois vai a disciplina, Português Instrumental. Aí, em seguida, vem o título do trabalho em destaque. Então, o título do trabalho ele sempre vai ter o tamanho maior, em negrito, em destaque. Em seguida, vai vir o seu nome, a sua autoria. Por fim, né, você tem que... repete esse slide introdutório e no slide final você vai incluir o seu e-mail de contato para que quem ficou com dúvida sobre o seu slide ou queira conversar com você sobre o assunto possa entrar em contato. A fonte ela sempre tem que ser igual ou superior a 20, que é o melhor número para visualização. O ideal é que sejam 10 slides, certo? 10 slides está perfeito. Um de abertura, aí o slide de fechamento e nesse entremeio outro slide, 8 slides tratando sobre o assunto. O máximo que uma apresentação de slide pode ter é 26 slides, certo? O ideal também é que você utilize poucos textos e quando for utilizar esses textos, que ele no máximo tenha 7 linhas. Você pode usar textos maiores do que 7 linhas quando você vai utilizar o texto na íntegra. Por exemplo, eu vou utilizar um conto. Aí eu coloco esse conto inteiro no meu slide e ultrapassa das linhas. Mas aí eu tenho que usar esse conto na hora da aula, né? Não é só de enfeite. Preferencialmente, utilize textos curtos de até 7 linhas, utilize imagens e utilize esquemas explicativos, como esse daqui que eu coloquei para vocês, né? Esse esquema explicativo aqui em tópicos, para vocês entenderem, ou esquemas explicativos como eu fiz aqui, ó, os desenhinhos de como deve ser cada um dos tipos de anotação, ok? E é isso, pessoal. Boa prova e bons estudos.